Bom dia, boa tarde ou boa noite. Cala a boca, M10. Para você que tá ouvindo a gente aí, estamos ao vivo aqui no nosso grupo de estudos. Hoje a gente vai fazer a análise e exposição do diálogo Mênon de Platão, certo? Então vamos lá, vou abrir as minhas notas aqui. Enquanto isso, eu queria eu peço que se algum de vocês quiser dar uma perspectiva, não narrar a história inteira, mas dar uma perspectiva geral do que vocês lembram do diálogo. Alguém quer falar? Então, eu lembro, Menon, o ponto principal é que Sócrates está tentando procurar saber o que é virtude. E principalmente ele está falando com o Menon, que é dono dos escravos. Não me lembro direito se é um dos alunos dele, parece que não. E ele está tentando definir com o Menon o que é virtude. E está tentando definir ainda, não em em quaisquer termos, mas nos termos em que Menon goste, que são termos usados pelos sofistas como Gorgias, que é sofista muito famoso na Grécia. Isso é a síntese. E Sócrates vai usar de um escravo de Menon, para poder demonstrar conhecimento. Não sei direito, vou demonstrar o quê, mas conhecimento que precede a existência, alguma coisa assim. Um conhecimento que o escravo tem inato dentro dele, A teoria da que ele não sabe. reminiscência. Eu acho que é isso. Ah. Esse vai ser o diálogo, né? Vai ser a aula que vai ser a mais complicada até então. É uma aula que é um diálogo que ele traz muitas coisas e não traz tantas coisas assim, né? Mas são coisas difíceis, certo? É o mais longo de todos os diálogos que a gente leu até agora. Dos que a gente leu, o mais longo, creio eu. Não me lembro agora. Enfim. Então, primeiro, antes de analisar o diálogo, vamos analisar os personagens. Sócrates, nós já conhecemos, certo? Então, vamos aqui falar de Mênon. Mênon, ele era um rapaz de bela aparência, Sócrates escreve isso. Ele era discípulo de Gorgias. Escrever aqui, ó. Gorgias. Quem que é Gorgias? Vocês lembram? Sofista, muito famoso. Ele era um sofista, muito bem. Vamos falar um pouco agora de quem é Mênon na história, né? Diferente de Eutífron, a última aula foi Eutífron, né? Diferente de Sim. Eutífron, Mênon é um personagem que existiu. A gente tem certeza disso. Quem que foi Mênon? Mênon, ele não é grego, certo? Ele está visitando a Grécia. Calma aí, só um minuto. Voltei. Então, como eu ia dizendo, Mênon, ele não é grego, certo? Ele está visitando a Grécia. E ele é recebido lá por Ânito, certo? Alguém lembra quem que é Ânito? É, não me lembro direito quem é Anitta. A gente falou dele em um Ah, dos sim, diálogos. sim, sim. Na Ah, verdade, eu acho que eu tô lembrado. Ele tem alguma coisa a ver com política de Atenas. Ele queria ser um político de ele é um dos Atenas, tinha uma acusadores de família. Sócrates, Sim, sim, é um professor, se não me engano. certo? Ele é um rico político e e ele é o anfitrião de Mênon em Atenas, é ele que recebe. Ânito, ele, ao contrário de Mênon, ele é crítico dos sofistas, certo? E dele não tem muito o que falar aqui, mas só por curiosidade histórica, ele o Mênon, ele era comandante de um grupo de soldados mercenários a serviço de Ciro, irmão do rei Artaxerxes, certo? E futuramente ele vai tentar fazer um golpe lá no rei Artaxerxes, mas não cabe a nós analisar isso agora. Mas só para vocês entenderem de que contexto eles são, certo? Então, o diálogo já começa com o Menon perguntando: Ô Sócrates, a virtude ela se adquire pelo exercício, é dada pela natureza ou tem outra causa? Então, ele pergunta: a virtude ela vem do exercício? Vamos colocar resumidamente aqui, que é ruim escrever.
Ela é dada pela natureza ou tem outra causa? Certo? O diálogo começa com esse questionamento. Algum de vocês... Eu mandei vocês perguntar... mandei não, né? Sugeri que para essa aula vocês me trouxessem a resposta do que vocês entendiam do que era virtude. A gente não vai ainda destrinchar o que vocês pesquisaram, mas eu vou deixar anotado para quando for o momento certo a gente falar sobre. Vocês querem falar o que vocês entendem por virtude? Virtude vem de vir, e vir significa força. Então, virtude é literalmente uma força a mais que um indivíduo tem. E que está à disposição dele que ele possa usar. É uma coisa boa que vai ajudar ele, que o deixa e faz superior aos outros em algum aspecto. Alguém mais quer dar alguma definição? Deixa eu ver se o pessoal está escrevendo no chat aqui. Vamos, pessoal. Ligar o microfone aí e falar. Nenhuma definição. Você não tem nenhuma ideia do que é virtude, então. O Guel... Sou tímido. O Guel que não quer falar nada. Cara, eu não vou julgar vocês. Mas eu preciso do questionamento para mim entender como vocês estão pensando. Perfeito. Então, vocês não sabem. É uma disposição para praticar o bem. Vai parecer no Google isso aí, né? Mas vamos lá. Disposição ao bem. Resumidamente. Só para saber aqui, virtude, o Santo Agostinho, quando ele fala dos vícios, ele tá falando da virtude, né? Ele usa essa palavra. Virtude, da mesma matéria da virtude são feitos os vícios, é isso? O vício, ele é o Exato exagero. oposto? Ele é o Mas é o Não, eu não vou... exato oposto. Não. O Aristóteles, ele coloca assim que a virtude, a arete, né? Então quando a gente estiver falando de virtude, a gente vai estar usando esse termo aqui, ó. Arete. Em letras gregas se escreve assim. Arete. Aqui, ó. Arete. Então, Aristóteles diz que a virtude ela é a justa medida entre dois extremos, certo? Não o equilíbrio, a justa medida. Então, por exemplo, existe a covardia e existe a loucura, certo? Então, existe a covardia, você não querer enfrentar nada, e existe a loucura, que é você querer enfrentar tudo que você enfrentar tudo, você querer enfrentar tudo. A arete, a virtude, ela está na justa medida disso, ou seja, a coragem, certo? Você ter coragem para enfrentar as coisas, mas você ter o bom senso de que de que tem coisas que você não pode enfrentar, certo? Então, tudo a definição que se dá de arete é isso aí. Que Aristóteles dá, né? Eu tinha feito uma pesquisa sobre o pensamento de Agostinho. Só um panorama geral. Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu anotei. Posso estar errado, tá? Que eu não olhei nas fontes primárias. Ele não tem... Ele diz que a virtude é o ordo amores, né? É você amar as coisas. E ele diz que não existe como você amar algo ruim, existe como você amar as coisas do jeito errado, certo? Mas, enfim, não vamos ficar aqui em Platão e Sócrates, pelo menos por enquanto. Depois nós vamos fazer uma perspectiva mais de fora
para ver se isso facilita encontrar nossa resposta. Então, ele falou que vício era o oposto de virtude. Perguntou se era isso. Então vamos lá. Então acho que os personagens estão bem descritos aqui. Então vamos dar seguimento à história. Então vamos lá. Aí ele faz essa pergunta para Sócrates. Ô Sócrates, a virtude vem pelo exercício, vem da natureza ou é outra causa? Aí Sócrates fala assim, o que é virtude? Menon, divina virtude. Entendeu? Ô, Boveu, Oi, divina virtude. é o que nós vai fazer agora. Certo? Então vai vir a primeira definição de virtude dada por Menon, certo? Nossa, eu escrevi o que é. É o que é. O que é. Vamos lá. O que é virtude, né? Então aí, né, Menon vai dar sua primeira definição. Ele diz que a virtude do homem é administrar as coisas, os negócios da cidade, a família, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, né? Aí ele vai dar aí ele diz também que a virtude da mulher é administrar bem a sua casa e obedecer ao seu marido. Aí Sócrates fala assim, tá, então tem a virtude do homem, da mulher e dos velhos. Sim. Então tem a das crianças também. Sim. O que vocês acham disso aqui? Que cada tipo de pessoa tem uma virtude diferente. Eu acredito que Sim, Vocês sim. concordam com isso? cada pessoa em determinado estado vai ter uma força diferente. Os velhos, por exemplo, não têm a mesma força física dos homens, mas eles têm a força da sabedoria. As crianças, Isso. não sei que força elas têm, mas as mulheres, por exemplo, têm a doçura, que é uma força que a maioria os homens em geral não tem. A doçura, essa capacidade de persuadir com mais facilidade os outros. Certo, então tá. Aí o Sócrates, ele faz um questionamento. Existem vários tipos de abelha. Várias abelhas, várias espécies, né? Várias abelhas. Então vamos colocar aqui, tipo 1, 2 e 3. Existem vários tipos de abelha. Elas são diferentes uma da outra apenas em características secundárias. Certo? Então, o que Sócrates está querendo dizer aqui o que ele está fazendo aqui é basicamente falar assim, não, existe essa abelha aqui, e existe essa outra abelha. Quando na verdade Sócrates não está perguntando os tipos de abelha, ele quer saber o que é abelha. Ele quer saber Sim. o conceito de abelha. Certo? Ele quer saber o Eidos, a forma. eidos. Entendeu? Aqui ele só falou assim, o homem, o papel do homem é esse, da mulher é esse, do velho é esse, da criança é esse, mas ele não definiu virtude, entendeu? Ele deu um papel para cada um. Sócrates quer saber o que engloba tudo isso aqui. A virtude vai englobar tudo isso aqui. Vai englobar o papel de cada um. Vai ter aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas tudo isso é pertencente a essa virtude maior. Certo? Aí, então, ele diz que administrar a cidade, né, que é o papel do homem, para Menon, é semelhante ao papel da mulher administrar a casa. Ou não? É uma menor escala. Concordo. Entendeu? E isso, só que você pode administrar bem e administrar mal. Certo? E o administrar bem seria em administrar com justiça e sabedoria.
certo? Então, Sócrates fala assim, não, então pera lá, você me deu várias atividades da virtude, eu quero saber o que é virtude enquanto virtude, certo? Aí a gente vai para a segunda definição de Menon. Já que a primeira foi falha, ele vai tentar outra. Ele vai dizer o seguinte, que a definição de virtude é comandar. Nossa, aqui ó, 2, pronto. Comandar. Ele vai dizer que é essa virtude. E que essa virtude ela não pode ser da criança nem do escravo. Certo? Então, o que ele está dizendo aqui, que a virtude é comandar. E que não, a criança nem o escravo, Sócrates vai fazer esse questionamento. Eles não têm essa virtude, não. Então, mas espera lá, se eu comandar mal, eu vou estar sendo virtuoso? Não. Não. Então eu preciso comandar com justiça. Porque senão eu não estou sendo virtuoso. Entendeu? Aí Sócrates fala assim, ó, nas diferentes definições de Menon, ele entra no mesmo problema, certo? Ele não dá a forma, ele não fala da figura como figura. Sócrates quer a virtude pela virtude, certo? Então aí a gente vai para terceira definição de virtude de Menon, já que as outras falharam. Certo? Então ele vai dizer que a virtude é desejar belas coisas e ter o poder de obtê-las. Desejar e poder ter. Certo? Aí Sócrates fala assim: algumas pessoas desejam coisas más. Sabendo. Aí. Menon concorda, algumas pessoas querem coisas ruins. E elas fazem isso sabendo que são coisas más ou não? Ou elas pensam que são coisas boas? Aí Menon diz: existem os dois casos. No caso da pessoa saber que são coisas más, ele acredita que o mal é vantajoso. Certo? Ninguém deseja, ninguém quer ser infeliz. Entendeu? Mesmo que ele fale que é mal, na cabeça dele é vantajoso. Certo? E aí a gente acha um problema nisso aí. Quando ele diz que a virtude está no poder de obter o bem, os bens adquiridos injustamente é maldade, não virtude. Então, ou seja, nenhuma das definições que Menon deu aqui estão corretas. Certo? Então, inclusive, Zuviel, a sua definição me pareceu um pouco com a terceira definição de Menon. Quando diz que virtude é força, o que você virtude é força? O que você está querendo dizer com isso? É porque virtude vem de vir, varão. E o homem. E a principal característica do varão é a força dele, é a capacidade de realizar as coisas. De carregar, principalmente. De poder suportar, enfim, fazer. Então, você acha que o homem. Tá, calma lá, vamos pensar assim. Você acha que a virtude ela se dá meramente na força? Então, quanto mais forte o cara é, quanto mais possibilidade ele tem, mais virtuoso ele é? Não. Então, não é bem isso. Certo? Certo ou não? Eu tô pensando aqui. Ok. Um homem virtuoso, afinal de contas, ele tem mais possibilidades do que um homem vicioso? Tem, né? Um homem eu acho que você tá pensando da forma errada.
Qual que é a diferença do homem virtuoso pro homem vicioso? O homem virtuoso, ele tá sob controle, ele tem aquela ferramenta e Mas eles não têm aquela... eles não têm as mesmas possibilidades. Vamos supor que dois irmãos nasçam na mesma casa. Eles tiveram a mesma educação, tiveram o mesmo acesso ao dinheiro. Um se tornou vicioso e o outro virtuoso. Isso é um bagulho que você consegue imaginar, certo? É uma coisa Sim, disposta na realidade. Então, não é o número de possibilidades. É o uso delas, correto? número de Não, possibilidades. não é o número de possibilidades. É o uso do que você pode fazer. Você pode fazer alguma coisa com virtude ou fazer alguma coisa de forma ruim. Sim, você pode escolher. Entendeu? Então, essa é a diferença do vício e da virtude. Mais ou menos. Mais ou menos por esse É. caminho. Mais ou menos por esse caminho. Certo? A virtude é justa. Para Aristóteles, sim, a virtude é justa medida. Mas por enquanto a gente não sabe. Vamos lá. Aí o Menon, ele fala assim: Sócrates, bem que fala, bem que dizem que você vê dificuldade em tudo, que você não gosta de resolver nada, entendeu? Que você é como Dédalo, assim, na verdade quem fala isso é o Tífano, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, que você cria labirintos e não faz, e as coisas não saem do lugar. Menon, ele vai dizer especificamente que Sócrates é como o torpedo, o peixe torpedo. Vocês conhecem o peixe torpedo? Não. Ele é aquele peixe que ele é um peixe que ele dá tipo um choque em você. Não é que nem enguia elétrica, se eu não me engano é tipo um veneno. Quando você encosta nele, você fica meio, você toma tipo um choque e você fica de certa forma, eles usam a palavra entorpecido, certo? Então, Sócrates é semelhante a esse peixe torpedo, porque as pessoas, Menon tá dizendo aqui que ele não consegue sair do lugar, que ele fica entorpecido perante Sócrates. E Sócrates vai dizer assim: bom, se o peixe torpedo se entorpece a si mesmo quando o faz com os outros, eu gostei dessa comparação. Essa comparação é aceitável. Porque eu não sei o que é virtude, assim como você. E eu quero procurar contigo. E aí Menon coloca um questionamento muito interessante. Que é, você pode procurar o que não se conhece? Eu vou dar uma olhada no chat já, calma lá. Só tô anotando aqui pra não esquecer. Vamos ver o que o pessoal tá escrevendo aqui. Justiça é justa medida. Sim. Glaucio, você tá entendendo? Eles estão conversando entre si. Achei que era comigo. Então vamos lá. Você pode procurar o que não se conhece? O que vocês acham? Você não sabe o que você tá procurando. É isso. Não. Não dá, impossível. E aí, o que vocês acham? Dá pra procurar o que não se conhece? Você não sabe o que tá procurando, como é que você vai achar? Vamos ver, o pessoal tá escrevendo aqui. Procurar não, encontrar dá, perfeito. Dá pra encontrar. Ótima observação. Mas vamos guardar ela aqui e depois a gente fala sobre. Não acho que puramente. Não. Ok, então vamos dar prosseguimento aqui. Aí Sócrates, ele fala assim: olha, eu acho, eu tenho essa teoria, eu conversando com homens e mulheres
pessoas divinas que diziam coisas belas, eu cheguei à conclusão que a alma é imortal e que há reencarnação, certo? E aí ele diz que antes de da gente encarnar, a gente sofre uma anamnese, certo? A gente esquece das coisas, esquecemos as coisas antes de encarnar. A nossa alma imortal esquece. E ao descobrir algo, na verdade, está lembrando das coisas passadas. Aqui é introduzido a teoria da reminiscência. Então Sócrates, ele está dizendo que por ter vivido eternamente antes, a gente, na teoria, nós sabemos todas as coisas. Mas que antes de encarnar, nós nos esquecemos. E quando nós descobrimos alguma coisa, na verdade a gente está lembrando das coisas das vidas passadas. Certo? Vocês querem falar alguma coisa sobre? O Aristóteles. Ah, tá. Aristóteles não, Sócrates. Sócrates acredita nessa ideia verdadeiramente, que as pessoas reencarnam? Ou isso é só uma figura de linguagem? Ele tá usando isso, tá tentando usar isso pra explicar. Sócrates a gente não sabe porque não dá pra saber direito qual que é o pensamento de Sócrates, né? Mas Platão ele acreditava na imortalidade da alma. Isso é fato. Dessa parte ele acreditava na imortalidade da alma. Mas não não parece ser um dogma a questão da reencarnação, né? Não parece que é algo que ele acredita. Assim como ele usa, às vezes, de mitos ou de outras figuras de linguagem, ele está querendo dizer que o que eu penso que talvez ele não acredite nisso, mas não dá para saber. Eu creio que não, particularmente. Eu acho que não. Certo? Eu acredito que, da mesma forma que ele usa outros mitos nos diálogos, Alegoria. ele usa. Eu acredito que ele tá usando isso de alegoria, mas falando como se fosse verdade. Pra Certo? se referir a uma coisa verdadeira. Ele não Isso. consegue expressar com palavras. É quase como se. É uma parábola, na verdade. Não. A parábola é diferente. A parábola é você se referindo a uma coisa de cima, falando de algo que é de baixo. Né? Aqui ele tá falando de algo. Aqui ele tá tentando explicar algo usando um mito, uma alegoria. Assim. Então o que ele tá querendo dizer, Sócrates? O que ele tá querendo responder com isso aqui? Olha, a gente conhece tudo. Né? A gente só tá precisando lembrar. Só que entra outro problema também, né? Se você não lembra, é a mesma coisa que você não conhecer. Ou talvez a gente nos lembramos dos termos, mas não dos conceitos. Explica isso aí. Por exemplo, assim, se eu dizer... Você sabe... Por exemplo, a gente tá perguntando o que é virtude. Você sabe o que é a palavra virtude. Mas e o conceito? O conceito que abrange a realidade aqui é o que a gente tá tentando descobrir. Entendeu? O referente. Sim. A palavra virtude eu já vi, né? O V-I-R-T-U-D-E. Pro que aponta já fica um pouco mais difícil. E aí Sócrates ele faz uma demonstração da teoria da reminiscência. Né? Ele chama o escravo de Menon. Aí ele fala, Menon, escravinho, vou ensinar você geometria agora. Né? Os escravos, acho que vocês já, a essa altura vocês já devem ter bem fixado isso, que eles não recebiam a mesma educação que o homem livre. Certo? Então o homem livre sabia geometria, o escravo não. Então, aí Sócrates ele ensina geometria. Ele fala assim, eu não vou repetir o processo todo, porque não tem importância, mas vamos lá. Olha, essa linha tem 2 pés de comprimento. Certo? Certo. Eu vou traçar uma linha do mesmo tamanho, ou seja, uma linha de 2 pés
pra cima aqui. Vamos lá. Então ele fala assim: essa linha tem 2 pés. Essa aqui também. Aí ele vai dizer assim: qual que é a área desse quadrado aqui? Ele vai falar assim. Aí o escravo vai falar assim: é 4, né? Que a gente tá multiplicando um pelo outro. Aí Sócrates fala: perfeitamente. Agora, se eu fazer um quadrado maior, se eu duplicar o lado desse quadrado, ele vai ser o dobro? O que vocês acham? O dobro do outro, ó, É, 4 vezes 4 é 16. Ele vai ser o quádruplo. exatamente. Então ele fala assim: não vai ser o dobro, vai ser 16. Perfeitamente. Então ele fala assim: então a metade diz, o que seria a metade dos. Aí ele vai questionando o escravo até eles acharem que o dobro desse quadrado aqui era cortando as diagonais desse quadrado aqui, que ia chegar num quadrado que tinha 8 de área, certo? Esse aqui maior tem 16, cortando as suas diagonais, a gente acha um quadrado que tem 8 de área. Então, Sócrates fala: ó, esse cara não sabia nada de geometria, na dica de nada. E eu, atordoando ele, como o peixe torpedo faz, eu atordoei ele até que ele encontrasse a resposta em si mesmo. Então, o que Sócrates, como é a pedagogia de Sócrates nesse momento? Ele acredita que todos nós temos as respostas dentro de nós. E que você, ao atordoar uma pessoa, você consegue, da forma correta, você faz a pessoa encontrar dentro de si a resposta. Quando você fala atordoar, você tá querendo dizer puxar pra realidade, não é? Você fazer a pergunta certa, cara. Sim. O que vocês pensam Ok, falando da teoria da reminiscência agora, saindo um pouco da questão da virtude. O que vocês pensam desse método pedagógico de Sócrates? O Aristóteles usava também, não é? Fazendo as perguntas certas pra pessoa descobrir por ela mesma. Sim. Mas é um método bom, certo? Mas vocês acreditam que as respostas estão dentro de nós mesmo? Não, a gente tem que procurar em algum canto. A gente viu a resposta, mas a gente não se lembra. E esse aí só vai fazer com que a gente lembre a resposta. Mas você acha que você já sabia eternamente ou não? Eu acho que Como não, ser sincero. então é, apesar da alma, ela é imortal, de fato, porque ela não é imaterial, mas ela não é eterna. A sua alma, vamos colocar assim, ela nasceu com você, certo? A sua alma não é eterna. Você nasceu, o seu corpo imaterial vai morrer e aí você vai para algum canto aí da eternidade. Não vamos entrar nisso agora. Mas isso quer dizer necessariamente que você viveu eternamente antes de encarnar? Não. Não. Então, talvez não seja bem assim que as coisas funcionem. Ó, você pode perguntar pra mim o quanto você quiser, e com todas as perguntas possíveis, de todas as formas possíveis, em todos os momentos. Eu nunca vou saber, por exemplo, o que o Sócrates fez no dia, sei lá quanto, do calendário grego dele, na casa da Pituinha. Isso aí eu não sei. E nunca vou saber. Então vamos lá. Quando Sócrates perguntou assim, essa linha tem 2 pés. Ele já não tinha sabido que a linha e um pé por ter visto esses na realidade? Ele viu a forma em alguma coisa. Ele viu por ele mesmo. Certo? Mas Sim. supondo que esse moleque nunca tivesse visto um pé, que ele vive num mundo sem pés, e eu falasse assim, mas pés existem, mas no lugar que ele vive não.
e eu falasse assim, isso aqui tem 2 pés. Vocês acham que ele ia compreender o que eu tô dizendo? Não, não E ia. que mesmo Ele se eu, nunca viu. mesmo se eu questionasse ele, não, mas o que, que é pé? O que, que é pé? Vocês acham que ele ia conseguir achar essa definição? Não ia, não ia. Então ele precisou passar pela experiência. Sim. Então talvez a reminiscência. O problema da reminiscência é que a gente não tem. Nós não temos a experiência infinita que Sócrates diz. Certo? Nós precisamos da experiência. Quando. Isso aqui já é um pouco mais para frente, mas dá para falar aqui com vocês. Quando a gente fala de lógica, de que palavra vem a palavra lógica do grego? Logos. Logos. Razão. Isso, que significa razão. Certo? Quando a gente fala de lógica, a gente está tratando justamente do raciocínio. Mesmo que ninguém estude lógica, por o homem ser um animal racional, ele ser o zoologos, ele tem a capacidade inata de entender as coisas. Só que primeiro, para ele entender, ele tem que ter a apreensão do termo, ele tem que conhecer o termo, certo? Ele tem que fazer uma apreensão simples, ó. Existe esse termo aqui. E este termo, ele representa um conceito. E este conceito descreve uma parte da realidade. Esse aqui é a apreensão simples. Por exemplo, você pega uma criança, mostra uma pedra para ela e fala: isto é uma pedra. A criança, o que a criança fala? Ela olha, ela ouve pedra. A palavra pedra representa o conceito de pedra, que é o que eu estou vendo aqui na realidade. Certo? E aí vai ter o juízo, que é um outro processo da mente, que é, se eu falar assim, a criança ela conhece o conceito de pedra e de madeira. Certo? Se eu disser, ah não, pedra é a mesma coisa que madeira, é verdade? Não, claro que não. Claro que não. Pedra não é a mesma coisa que madeira. Certo? Mas para a criança poder saber isso aqui, ela teve que conhecer o termo, a apreensão simples. Certo? Ele teve que conhecer o termo o termo que aponta para o conceito que é uma definição da realidade. Então, se ele não tinha o conceito de pedra nem o de madeira, como é que ele ia fazer o juízo sobre isso? Não tem como. Certo? Mas aí a gente tem a terceira operação do espírito, raciocínio, que é, então ela parte, nós capturamos o nós fizemos a pressão simples, nós capturamos um termo, nós somos capazes de fazer o juízo, e aqui entra o raciocínio, ou silogismo, certo? Então vamos lá. Deixa eu pensar no exemplo. O boneco é de madeira. A gente tem essa afirmação. O boneco é de madeira. A gente tem essa segunda afirmação. Madeira não é igual a pedra.
Se eu perguntar, então, que conclusão a gente chega aqui? Que o boneco não é de pedra. O problema todo do pensamento desse pensamento da reminiscência é que Sócrates diz que nós já temos toda a experiência dentro de nós. Certo? Essa parte toda aqui, do juízo para frente, ele tem concebido muito bem. Mas não tem como a gente fazer o juízo e muito menos o raciocínio sem conhecer esses termos. Certo? A gente precisa passar pela experiência e ter a apreensão simples. Nós não temos conosco isso aí, não nascemos com isso tudo. Certo? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Cara, vocês estão... Vamos lá. Então aí Sócrates apresentou a teoria da reminiscência. Debatendo sobre o que não tem nada a ver com a aula aqui, né? Eu tô em A, vocês estão em B, mas enfim. Então Sócrates apresenta a teoria da reminiscência usando a demonstração com o escravo. Certo? Aí esse raciocínio aqui finaliza e o Menon fala assim: Sócrates, eu não quero saber o que é virtude não. Fala aí, ela pode ser ensinada? Virtude pode ser ensinada? E aí, o que vocês acham? Cara, eu acho que sim, pode ser ensinado. Você acha que sim? Acho. A virtude pode ser aprendida e ensinada. Tá. E aí? Acho que a virtude é mais explicada do que ensinada. Perfeito. A virtude pode ser explicada. É uma boa. Não falo que tá certo por agora, mas é uma boa forma de pensar. Alguém tem uma visão contrária a isso aqui ou não? Deixa eu ver quem tá na cal aqui. Não. Não? O Henry, ele tava na cal, né? Parecia. Ele até mandou um oi aqui. Ele tava, aí saiu porque não tava em casa. Ah, sim, que pena. Depois ele assiste, então. O Zuviel saiu também, mano. Que pena. Então vamos lá. Já deu 40 minutos de aula. Tem que terminar aqui. Então aí o Menon fala assim, pô, antes de você falar o que é virtude, me diz aí se ela pode ser ensinada ou não. Aí Sócrates fala assim: o ideal é saber o que ela é, antes de dizer se pode ser ensinado ou não. Porque a gente não tem nem a natureza, a gente não tem nem a essência da virtude, a forma da virtude. Como que a gente vai saber se pode ser ensinado? Certo? Então, aí Sócrates, ele fala assim, então vamos raciocinar com hipóteses ou com axiomas. Vocês sabem o que são axiomas? Não faço ideia, amigo. Axiomas é você fala assim, quando você... Sabe quando alguém fala um negócio muito absurdo e aí você diz assim, vamos supor que o que você está falando é verdade, sem provar. E aí você fala, aí você demonstra que quando o que aquela pessoa falou é absurdo, é contraditório, certo? Você definiu que o conceito dela está errado através do axioma. Mas você também pode provar que um conceito está certo. Então o que seria o axioma dentro do raciocínio? É você fala, vamos aplicar isso aqui, essa definição. Não vamos provar. Vamos aplicar isso aqui na realidade para ver se tem sentido.
Esse é um axioma. Certo. Então aí Sócrates fala assim: se for uma ciência, dá para ser ensinado. Aí ele fala assim: será que tem algum bem fora da ciência? Porque se tiver, não é pelo conhecer. Não é pela ciência. Existe algum bem que é fora da ciência? Sim, Hum? eu acredito que sim. Por exemplo. Deus. Deus? Deus é fora da ciência. Não, vamos reformular. Existe algum bem que você não pode conhecer, no caso? Você não pode entender. Que você não pode conhecer, vamos colocar dessa forma. Eu não sei responder essa pergunta. Não sabe responder? Não, eu posso tentar responder. Não, tá certo. Você quer tentar ou não? Quero. Então Vamos lá, um diga. bem que eu não posso conhecer. Pegando a ideia de bem, do bem perfeito, certo? O bem perfeito é Deus. Eu posso ter o conhecimento de Deus? Não posso. Pode. Então, Ter conhecimento- por esse raciocínio, parece que pode ser ensinado. Tá. Deixa eu ver. Calma aí que me marcaram. Morfeu. O que é que você quer falar aí, o Medecir? O Morfeu e o Fulano estão discutindo sobre justiça. O Tá bom, eu Medecir. acho. Medecir. Qual a pergunta que você fez pro Miguel? Aí, cara! Tô falando de A mais B aqui e vocês não estão me ouvindo. Ei, nada a ver, nós tá discutindo a aula. Aí depois. Ai, o que você tá falando? Amorveu, o que é linguiça? Que é salsicha? Amorfeu, o que é salsicha? Então, beleza. Vai fazer a pergunta de novo? Aí vamos lá. Aí Sócrates fala assim, ô Ânito, ele chega em Ânito e fala assim, ô Ânito, que você acha de justiça, cara? Aí o Ânito, ele fala assim, isso aqui eu tô falando da minha cabeça agora que eu esqueci de anotar essa parte, tá, tropa? Me perdoa. Mas Relaxa, filho. eu lembro mais ou menos como é que é. E aí, Ânito, quer dizer, eu lembro como é, eu só não vou saber dizer exatamente. Aí Ânito, ele vai dizer que a gente aprende virtude imitando os exemplos do passado. E aí. Poxa, agora eu falei que eu me lembrava, mas eu não me lembro. Poxa, que vergonha. Enfim. Ânito diz que a gente aprende virtude imitando os exemplos do passado. E aí Sócrates, ele vai dizer que existem pessoas que, por exemplo, têm exemplo de pais. Ele dá um exemplo de uma pessoa, de um cara lá, que ele era um homem muito justo e virtuoso, e que o seu filho não era igual a ele. O seu filho não quis imitá-lo, certo? Aí eles começam a pensar o que leva uma pessoa a ser virtuosa, certo? Porque esse pai, ele não conseguiu ensinar o próprio filho. Ele queria que o filho fosse virtuoso e ele não conseguiu. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa virtuosa e eu tento ensinar essa virtude pro meu filho e ele não aprende, talvez não dê para se ensinar, certo?
E mesmo tendo eu como imitação. E aí eles começam a pensar sobre. E aí Sócrates disse assim, que os poetas, os poetas e também os profetas. Minha conexão parece que caiu aqui, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sócrates vai dizer que os poetas e profetas, eles não recebem deles mesmos as revelações, né? Nem as poesias, mas que vêm de forças divinas, vêm de algo exterior, certo? E então aí eles chegam na conclusão de que a virtude ela é dada pelos deuses. É uma inspiração. O que você acha da minha definição? Vamos ver. Eu acho que leva alguém a ser virtuoso a explicar as virtudes, pois acredito que não existam motivos para não ser virtuoso. Perfeito. Isso aqui não é uma definição, né? Mas é o que Agostinho fala. Se as pessoas soubessem as vantagens que há em fazer o bem, elas nunca fariam mal, certo? Mas as pessoas... Virtude é uma coleção de qualidades intrinsecamente conhecidas como boas. Então você está colocando elas dentro de um conjunto. Vamos lá. Isso aqui é um conjunto. O Medecir, isso aqui é um conjunto. Certo? Você tá vendo? Tô vendo. Certo. O que você enxerga aqui? O padrão. Aumenta de 3 em 3. Então a gente pode dizer que... Não, calma. Não, vamos colocar aqui. Como é que é? X pertence aos naturais, que X é... Vou colocar aqui. Essa é a definição. Certo? Desse conjunto. A definição é que X pertence aos naturais, até porque os naturais eles não contam os números negativos. Então a gente só tem do positivo para sempre. X pertence aos naturais, tal qual que X é múltiplo de 3. Se eu pegar e colocar aqui assim, justiça, coragem, temperança, Bravura, não? Não entra aí? isso aqui é o conjunto virtude. Aí vamos colocar esse aqui, que esse aqui é o conjunto T. Eu posso chegar aqui, aí eu vou falar assim, ó, tem os números 3, 6, 9, 12. O que que é o que que é o conjunto T? Eu posso chegar e falar assim, o conjunto T é um conjunto composto dos elementos T. Não tem como fazer isso, é redundante. O que que é o conjunto das virtudes? O conjunto das virtudes
A virtude é definida pelo conjunto de virtudes. É essa a definição que você deu. Ué, amigo, a definição do conjunto T é x pertence aos naturais. Vou até colocar aqui, ó. Ah, não, tá certo. X pertence aos naturais, tal qual que x é múltiplo de 3. X, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Tarará, tarará, tarará. O que é a definição das virtudes? Ah, não. Virtude é o conjunto de virtude. Não faz sentido. Você não definiu. Você entendeu? Como assim? Porque o mesmo não vale pra coragem? Como assim? Eu não tô entendendo o Obaide. Obaide. Coragem é uma qualidade, conhecido como uma boa. É relacionado. Tá. Mas você lembra o que fez a coragem ser coragem? A coragem ser uma. Perdão, me perdoe. Você lembra o que fez a coragem ser uma virtude? Vamos ver. Não. Ela vai contra a covardia. Mas também mais o quê? Falamos no começo da aula. Não é também. Coragem não é fazer com medo. Coragem é fazer. Se você fazer algo com medo, você. Não, eu vou pular da ponte à toa. Aqui, eu tô com medo, mas eu vou lá e fazer. Isso é loucura. É macacada. Coragem não é ter medo. A coragem. Ó, a gente tem dois extremos: a covardia. Certo? E a gente tem aqui a imprudência. Vamos colocar dessa forma. Que é. Ah não, eu vou lá mexer com aquele cara ali que é mais forte que eu, que luta melhor que eu, que tá com uma faca, que tem 2,30 m, e eu vou mexer com ele sabendo que eu vou morrer. Esse cara não é covarde. Mas é por isso que ele é corajoso? Ele é imprudente, é burro. Então, na justa medida disso aqui, a gente tem a coragem. Nessa questão. Nessa. Nesse caso, o que definiu a coragem? Nesse caso, o que definiu a coragem? Ela está no meio. Não no meio, né? Mas a justa medida. Então, e aí vocês lembram aqui que. Cadê? Que o homem. Ah, não, a virtude do homem é essa, a virtude da mulher é essa, a virtude da criança é essa. A virtude não é o que eles fazem, certo? Mas fazer de forma correta. Fazer em justa medida. Caralho, Fulan. O Fula é muito especial. Não, é o que eu falo, cara. É o que eu falo. Não, eu vou ficar quieto aqui que tá ao vivo.
Mas por quê? Ó, o que define esse conjunto de números são características semelhantes entre si. Então, coragem é o oposto de covardia? Não, não é o oposto de covardia, mas vamos lá. Justiça é o oposto de injustiça. Justiça é o oposto de injustiça. Tá, ok. Ambos em justa medida, além de ser puramente boas. Então não seria também um conjunto? De fato. Então, então talvez justiça não seja um elemento da virtude, mas ele faça parte da definição. Entendeu? Então, a virtude é fazer as coisas na sua justa medida. Dá pra se dizer assim. Fazer fazer as coisas da maneira correta. Assim como eu falei no comecinho da aula, Agostinho diz que é amar as coisas da forma correta. Vocês concordam com essa definição? Eu acho que não dá pra gente, assim como a gente fez com os outros diálogos, pegar e falar virtude é isso, amizade é isso aqui, piedade é isso aqui. Eu acho que nos outros diálogos ficou mais claro. Eu acho que pra gente, agora, a gente não conseguiu chegar no fim. Pra mim, eu acho que ainda tem alguma coisa. A gente precisa estudar mais. Tentar definir conceitos é pegadinha. Sim, é pegadinha. Então, vira macaco e vai pra floresta, porque tudo que você fez, a diferença do humano pro macaco é que ele tem um conceito definido, que ele usa um termo pra falar sobre, e ele consegue fazer a justa medida entre isso. Então, realmente, não é pegadinha mesmo. Deus deu essa capacidade de brincadeira pra gente. Se estressa não, rapaz. O cara tá estressado. Não, então podemos. Tá, então Você tá. falou que ele. Vamos supor aqui então. Vamos ficar com essa definição por enquanto. Vamos fazer um axioma. Vamos. Então vamos tirar aqui justiça e vamos colocar aqui que o conjunto das virtudes são as coisas. Vamos colocar as coisas aqui em X, né? Seja lá o que for, em justa medida. Perfeito. Nem mais, nem menos, nem equilíbrio. A justa medida. O que é necessário. Essa é a virtude. Vamos ficar com essa definição. Que é também a definição que Aristóteles dá em, acho que é a Ética Nicômaco. O que ele entende por oposto de covardia? O oposto de covardia, como eu falei, é a imprudência. E o que tá no meio é a virtude. A virtude não, é É a virtude. coragem. A justa medida nessa reta aqui é a coragem. Tá. Então vamos lá, a gente tem o pai mole E o pai duro. e o pai duro. O filho desse pai aqui vai virar um viado, um moleque que não respeita a própria mãe, não respeita o próprio pai. Vai ser um moleque que, se algum milagre não acontecer, ele vai ser uma criança vagabunda e uma pessoa que não gosta de trabalhar. E o filho desse pai aqui provavelmente vai odiar o próprio pai, provavelmente vai ter raiva e vai fazer as coisas para contrariar o próprio pai, certo? Rebeldia. E tem aqui o pai justo, na justa medida entre esses
entre esses dois pais existe o pai justo. Que ele não é Então, mole com o próprio filho, mas ele também não faz não faz do filho um capacho. Ele faz as coisas com amor, ele faz com a justa medida. Ele ama da maneira correta. chegamos a uma boa conclusão, então. Mas não uma conclusão exata, certo? Então, eu acho que eu ainda não sei se a gente pode ficar com essa definição de fato, mas acho que por enquanto ela nos serve, porque a gente conseguiu provar isso aqui, né? A gente usou dois exemplos. Tá, ok. Não é ruim. Não é perfeito. É bom. É bom. Não tá legal. Talvez esteja, mas eu tô sentindo que não. Mas eu não sei pra onde caminhar agora pra dar essa definição. Agora vamos lá. O que foi? Simplesmente imprudência. Já tem prudência como oposto. Tá, calma lá. O oposto de covardia é imprudência? É porque na falta de outra palavra. Vamos ver. Covardia. Deixa eu pensar o que é que quando eu falei. É que eu não usei um termo correto. Eu poderia ter escolhido outro termo. Então. Covardia. Então vamos. Em vez de eu usar um termo, eu vou usar um termo, então. Em vez de usar um termo, eu vou usar um conceito. Existe o covarde e existe o cara que enfrenta as coisas sem motivo nenhum, sabendo que ele pode morrer, sabendo que ele pode não, sabendo que ele vai morrer à toa. É um Tem a cara burro. covardia e tem esse cara. É uma imprudência a partir de uma coragem, não é imprudência por justiça. Mas a conclusão que a gente chegou... Professor, então, é como eu disse. Esquece a palavra imprudência. Vamos lá. Vou falar aqui, ó. Existe o cara que ele não quer enfrentar nada na vida, que ele tem medo, ele quer ficar só no conforto, e tem o cara que se joga em problema, que ele só se mete em problema à toa. A virtude não tá no meio em enfrentar os problemas quando for necessário e quando se tiver a capacidade para enfrentá-los? Então, pronto. Você só ficou ali na palavra prudência ali e ficou ali. Não, mas tá errado. Eu podia ter usado outro termo, mas ok. Então, colocando em conceitos aqui, né? Esquecendo prudência aqui e covardia. O cara que ele não quer enfrentar nada e o cara que quer enfrentar tudo. Você acredita que a coragem é justa medida entre isso aqui ou não? Ele tá testando sua paciência, primo. Vou repetir. Tem o cara que não quer enfrentar nada na vida, certo? E o cara que só se coloca em perigo. A justa medida disso aqui é a virtude, no caso a coragem. Ou não? Você concorda com isso aqui? Eu concordo. Né, mas eu tô falando com o cara ali. Acho que... Olha lá, ele fala, acho que não escreve. Aí começou a escrever. Acho que sim, ok. Cara, Acho que sim. Tenha calma, professor linguista. Tá, então vocês acham que a virtude pode ser ensinada? Acho que sim. Não. É sim, pode ser ensinado. Não pode ser ensinado? Não, Por que não? Por que sim, você disse que... Vamos falar você que você tá no áudio aqui. Enquanto isso, o MDS vai escrevendo por que não pode ser ensinado. Fala o Graucio. Exemplo.
Você citou aí o exemplo do pai. Sim. Tem o pai que ele é mole e o pai que ele é duro. A virtude está no meio disso aí. É a justa medida. Alguém pode pegar essa ideia que você plantou aí, desse jeito, e aprender o que é virtude. Mas E isso usar isso. então, mas isso quer dizer que essa pessoa vai ser. Ela entendeu que ela entendeu como ser virtuosa. Tá, Isso quer entendeu? dizer que a pessoa vai ser virtuosa? Não quer dizer que ela vai ser. Ela aprendeu o que é. Agora, se ela vai usar isso pra ela, é outra coisa. Aí depende de cada pessoa. E fica aí nisso aí. É igual você passar um negócio de matemática pra alguém resolver. Você ensina tudo e aí você fala, você vai usar? Ela aprendeu. Não quer dizer que ela vai usar. Se E também não quer você. dizer que ela não Não, vai mas usar. pensa assim. Vamos supor que você contratou um professor pro seu filho para ensinar ele a ler. Seu filho Tá, aprendeu a ler. Seu filho, aprendeu. vamos supor que seu filho nunca pega um livro para ler. Ele é um vagabundo, que ele nunca pega um livro para ler. Mas ele sabe ler, não sabe? Sabe? Mas Ele ele não, aprendeu a mas ler. ele não pratica, Sim. Isso é um caso. Pode acontecer. entendeu? Se eu ensinar, eu posso ensinar aritmética para uma criança, mas ela nunca vai pegar e estudar matemática a fundo, mas ela sabe. Sabe? Então a virtude, ela pode. Então o professor ele ensinou o filho a ler, o seu filho a ler, mas ele não conseguiu cumprir o seu papel, que é transformar o seu filho em uma pessoa virtuosa. Então, quando eu tô em um leitor, quando eu tô perguntando para você se a virtude pode ser ensinada, eu deveria ter perguntado: eu posso transformar uma pessoa em uma pessoa virtuosa? Não. Perfeito. Então, a virtude ela vem ela pode ser explicada, como o Medecir diz, mas ela tem que partir, ela é um movimento intransitivo, ela tem que partir da própria pessoa para levar a praticar. Tá ok. Mas aí a gente entra em outro problema também. Que problema? A gente entra num problema que alguém quer algo que é mal, Não, eu não quero nada de mal pra mim. Nem pros quer- meus amigos. e se você ensinou a virtude, se você ensinou a virtude e a pessoa não praticou, será que ela entendeu? Porque a virtude é boa, certo? Sim, é boa. A virtude é indiscutivelmente boa. E a pessoa não praticou. Então quer Tá. dizer, então ela não aprendeu. Então ela não é uma pessoa virtuosa. Não, então ela não aprendeu, Certo? porque se ela aprender. Então ela não é uma pessoa virtuosa. Porque se ela tivesse aprendido e ela quer o bem pra si, então ela praticaria a virtude. Tá, Praticaria. então existem pessoas virtuosas e pessoas que não são virtuosas. Não sei, ainda não. Eu só tô colocando os pontos aqui. Tá, eu acredito que Porque, por sim. exemplo, você acha que uma pessoa pode conhecer a virtude e não praticá-la? Acho. Ela pode conhecer e não praticar. E não praticar. Mas a Isso. virtude não é boa pra ela? É. Então, e Mas as aí vai pessoas ser. querem ser. Vai da pessoa. As pessoas querem o próprio bem. Certo. Então por que ele não pratica, se já que a virtude é boa pra ela? Você responder. Vamos. Deixa eu tentar formular alguma coisa. Não consegui. Deixa eu ver Mas aqui. eu acredito. Ah, Existem pessoas que são virtuosas e pessoas que não são virtuosas. Por hum. natureza, talvez. Nascemos com o Espírito Santo, mas alguém tem que nos explicar o que é. E desde que uma criança saiba, ela não tem motivos pra negar a ele. Nascemos com o Espírito Santo? Eu não sei se a gente nasce com o Espírito Todo mundo nasce com o Espírito Santo. Santo.
Não, porque aqueles que são batizados. Porque existem as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e as pessoas que. Quando se diz batizado, se diz estar entre. Batismo significa estar mergulhado, estar entre. Tá, Então. ok. E a Bíblia diz que da mesma forma que tem as pessoas que são marcadas pelo Obaide, são marcadas pelo Espírito Santo também. Então não são todas as pessoas. Então, ó, tem pessoa, Deus levou os dele pra eternidade já. Eu acho que sim, todos conhecem. Praticar ou não só vai do quanto ela já vendeu a alma pro capeta. O Baíde. Mas as pessoas querem o bem. Então ela não entendeu. Então ela não entende. Então a questão é que o ser humano ele não consegue chegar por si e nem explicar para outro o porquê que a virtude é melhor. Querem o bem. Exato, tem o bem de cada pessoa. Tem pessoas que têm um bem completamente diferente. Ah, eu quero ficar rico, por exemplo. Eu quero, Não, mas por exemplo assim, sei lá, quero pegar a mulher. o cara que ele fala assim: "Ah, não, eu vou por exemplo, ele sabe que cigarro faz mal, mas para ele o prazer é melhor do que a abstinência de ficar sem e viver uma vida respirando melhor. Ok. Ele ainda não tem a compreensão. Calma lá, que agora o meu cérebro começou a rodar umas rodas aqui, calma aí. Vai lá, professor Linguiça. Eu falei, a gente já teve a conversa com vocês, eu já expliquei até no meu último vídeo, que as ideias elas não têm tanta importância quanto os nossos sentimentos não tem tanta importância não tem tanta influência nas nossas vontades, nas nossas ações. Na maioria dos casos, agimos mais pelo que sentimos do que pelos nossos ideais. Isso vocês concordam comigo, né? Concordo. Então, mesmo que a pessoa entenda o bem, porque no exemplo que eu dei do cara do cigarro, mesmo que o cara entendeu que o cigarro faz mal, que pra ele seria melhor ficar sem fumar, ele não larga o cigarro porque ele gosta. A justificativa que eu dei é porque ele gosta. Porque aquilo gera um prazer momentâneo a ele. Então, o que Então ele é uma pessoa levaria. virtuosa. Então, eu posso fazer uma pessoa amar mais a virtude do que o vício? Talvez a questão seja essa. Ensinar, a gente sabe que sim. A pessoa pode entender. Mas eu posso fazer a pessoa amar a virtude mais do que o vício? Cara, eu acredito que é muito difícil você conseguir fazer isso, mas não é impossível. Mas, tipo assim, por exemplo, se tiver o melhor professor de virtude, vamos colocar como se existisse. Tá. Você acha que ele conseguiria convencer o pior, sem ser Deus, tá? Esse professor não é Deus. Ele é um humano. Tá, ok. Você acha que ele conseguiria convencer o pior humano? Cara, não o pior, mano, eu acho que não. Eu acho que é Você acha sei que lá, um não? cara normal que tem abstinência no cigarro, não o pior, mano, de todos. Mas é o que eu falei, é muito difícil acontecer, mas não acho que seja impossível. Eu acho que é algo mais intransitivo, no sentido que acontece dentro de mim mesmo. Eu, por mim, tenho que entender Pode que, ser. por exemplo, assim, estudar é algo virtuoso, certo? Tá. E ficar com preguiça e fazer as coisas, não. Mas eu tenho mais amor pela sabedoria do que ficar sentado, então eu vou estudar. Ok.
Então, Eros. eu fui motivado pelos meus sentimentos. Eu consigo explicar para uma pessoa o tanto que o porquê que o conhecimento é melhor do que ficar, mas não sei dizer o que foi uma reação pela emoção que ele estava sentindo. Realmente tem arrependimento. Calma aí, deixa eu ver o que você mandou antes. Depende de quanto tempo ela está sendo exposta a essa virtude, né? Se já for um velho, ele não muda. No máximo, talvez tentando convencer usando a palavra de Deus. Já vi um serial killer. Então, a virtude, ela. Você pode conhecer o. Ah, o cara saiu, mano. Que pena. Será que ele vai voltar? Quem vai voltar? O MDS. Acho que sim. Não, vamos ver. Então, porque agora uma roda, as engrenagens rodou na minha cabeça aqui. Então a pessoa precisa ter, apesar de entender a virtude, apesar de entender a virtude como conceito, ele precisa conhecer, ele precisa experienciar a virtude de fato, para poder. Porque, por exemplo, assim, por que eu tenho amor pela sabedoria? Porque eu vivi com um choque de. Aí voltou. Então, o que eu tava dizendo, o Medecir, é que. Tá me ouvindo? O que eu estava dizendo é que a virtude. A pessoa ela só vai querer ir atrás da virtude, mesmo ela entendendo, se ela tiver contato com. Se ela experienciar a virtude. Isso vai querer fazer ela ir atrás. Por exemplo, você deu o exemplo do perdão, né? O serial killer foi perdoado e ele se emocionou e se arrependeu. Ele não teve contato com a virtude daquela outra pessoa? Teve. Então, talvez para a pessoa se tornar uma pessoa virtuosa, ela tem que experienciar a virtude? Então É não uma seria boa usar a conclusão, palavra. é uma boa conclusão. Então, mas usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o ensino das virtudes, né? Então, por exemplo, assim, se eu sou um cara... Por exemplo, Paulo dá o exemplo dos escravos, né? Você é um escravo cristão. E você é obediente, você faz tudo o que o seu senhor pede. E enquanto os outros escravos estão tudo reclamando, ele vai falar, opa, esse cara é diferente. Ou senão você é um... Enquanto os outros senhores de escravos tratam os escravos mal, você é um cara que entende a necessidade dos seus escravos e trata eles da forma correta. Opa, Ok. esse cara aqui é diferente. E isso pode estimular a pessoa a buscar virtude. Ou não? Ou vocês acham que eu tô indo pelo caminho errado ou parece que a gente tá caminhando Não, pra algum lugar? eu acredito que tá caminhando pra algum lugar assim. Me dá uma recapitulada. Isso é definição de virtude? Não, a gente já definiu a virtude, a gente quer saber o que leva uma pessoa a praticar a virtude. O que leva uma Pra pessoa a praticar a experienciar a virtude? virtude. A gente chegou na conclusão que pode ser ensinada, até porque a gente já entendeu aqui o que é. Né? A gente já tem a definição. Mas o que vai levar uma pessoa o que leva alguém a gostar de futebol? É porque ele experienciou o futebol e ele viu o futebol ou jogou o futebol, ele se apaixonou por aquilo. Então, ter contato com o futebol. Tá, ok. Então a pessoa pode ser um virtuoso se ele tiver contato com a virtude, se ele experienciar a virtude. Ok? Ter experienciado o bem que a virtude faz. Tá, pode ser. Não, tá certo. Perfeito. Eu acho. Chegamos na conclusão? Eu creio que sim. O que vocês acham? Eu acredito que é uma conclusão boa. Não é se descartar. O que vocês pensam? Virtude. Então a gente pode dizer
que então, na prática, pode-se dizer que nós que queremos ensinar as outras pessoas a serem virtuosas, o que a gente tem que fazer? Mostrar, fazer elas experienciar o bem que a virtude traz. Exatamente. E como a gente faz as pessoas experienciarem isso? Vivendo a virtude. Isso. Sendo virtuosos. Perfeito. Mas e Perfeito? sobre, por exemplo, pessoas mal agradecidas? Existem pessoas que nós fazemos o bem e que elas não praticam a virtude. São pessoas mal agradecidas. Esse tipo de pessoa existe. E existem também as pessoas que assistiram futebol e não gostaram de futebol. Isso também é verdade. Existe algo que pode convencer o espírito? O que a gente está tentando encontrar. A pessoa precisa ter contato de uma forma ou de outra. E ela precisa também entender. O contato e o entendimento é obrigatório, mas o que convence? O que convence? O que convence? Você sabe? Não, porque, por exemplo, assim. Como eu disse, o que convence a pessoa de que a virtude é verdadeiramente boa, porque as pessoas sempre vão procurar o que é melhor para elas. Se a pessoa não está praticando a virtude, é porque ela acredita que é ruim. Mas as pessoas mal agradecidas. Não, eu ia falar. Elas sentiram o bem que ela causa, não? É. Talvez a pessoa mal agradecida não entendeu a virtude. Experienciar e entender. Né? Então, por exemplo, assim, o cara que você ajudou, por que você tem a impressão de que ele é mal agradecido? É porque apesar dele ter sido ajudado, ele não entendeu a sua ajuda. Eu acho que tem muito a ver com. Porque é muito por isso que quando a gente é criança, a gente fala: meu pai me odeia, meu pai não deixa eu ver, o meu pai não deixa eu ver esse desenho de criança retardada. Aí você cresce e fala assim: pô, meu pai não deixou eu ver esses negócios de criança retardada, ainda bem. Tem isso. Então eu acho que é entender, experienciar e entender. E não seria uma limitação? Como assim uma limitação? No caso da criança. É uma limitação. É uma limitação, por exemplo, assim. Pessoal, eu vou ter que sair agora. Ah, que pena. Logo na melhor parte da aula. A gente meio que. Na minha cabeça as coisas estão fazendo sentido. Estão fluindo as coisas, estão fluindo. Vamos ver se o MDS vai colocar um ponto aqui. No caso, a criança ela é burra. Ah, mas ela é burra porque ela não entende a vida. Sim, então. Então a incapacidade dela de entender. A pessoa sabe que a justiça é boa. Então, ela não consegue experienciar. Não, eu acho que experienciar todo mundo consegue. Só não consegue entender. Entendeu? É o que é foda. Entender o que é foda, entendeu? Será? Com certeza, com certeza. Cara, eu falo isso, mas como ela não entende. É porque é burra, justamente o que você falou. Burrice. É simples, mas ela não entende. Por exemplo, assim, pô, quando o pai chega na criança e fala assim, ó, chega de celular.
Não, que não sei. Eu acho que Chega, esse chega. exemplo, eu acho que Chega. esse exemplo que você tá dando, ele não tá conversando. Não, Tenta dar outro exemplo, sem ser uma criança e um pai. vamos lá. É, o, o professor, ele tá dando aula. Tá. Ele tá ensinando, ele tá fazendo o aluno ser inteligente. Qual que é o propósito dele ali? Tornar o aluno inteligente para que, na teoria, né? Para que o aluno possa se tornar uma pessoa mais sábia na vida e se tornar um profissional melhor e etc. Ok. O aluno não entendendo isso não presta atenção. Certo. Se o aluno soubesse, se o aluno tivesse plena compreensão de que quando ele presta atenção na aula do professor e faz as coisas direito, ele ia se tornar uma pessoa melhor, ele não faria? Se ele tivesse pleno entendimento disso, se ele tivesse o entendimento disso, você acha que ele não faria? Ele vê o professor entrando na aula, se dispondo a dar aula, tratando os alunos bem, ou seja, demonstrando um professor virtuoso. O aluno que ele vai tratar esse professor mal, ele não entende a virtude. E nem vai experienciar, ou vai. Ele tá experienciando. Ele tá experienciando, mas ele não tá entendendo. Tá. É o exemplo por exemplo, assim, quando você faz alguma coisa, você não sabe que você fez algo errado e sua mãe vem e explica, e depois que você entende que você fez algo errado, você ficou mal. Tem isso. Entendeu? O cara que usa droga lá, faz as macacadas dele e a mãe dele, por exemplo, tá lá puxando o saco. Não puxando o saco, mas avisando a filha, ó, isso aí é pai, faz isso não. Tá experienciando a virtude. Ele não para por quê? Mesmo Porque ele não entende. ele não entende. Tá, chegamos a uma conclusão então. Mesmo sem ele entender, ele vai experienciar, mas ele não vai entender. Não, eu tô respondendo o MDS aqui. Entendeu? O aluno ele tá experienciando a aula sendo boa, mas ele não sabe a finalidade daquilo. Tá. Entendeu? Ele não sabe. Ele não entende a finalidade daquilo. Ele tem uma ideia, é pra mim tirar nota boa, é pra passar no vestibular. Certo. Ele pode experienciar. Ué, você pode ficar debaixo da chuva sem entender a chuva. Ué. Ou não, você acha que é só depois que você aprende que é a chuva que começa a chover? Tá. Não, ele tá experienciando, ele só não tá entendendo o que é. Vai ter mais aula ou vai acabar já? Acho que vamos finalizar aqui. Vai finalizar? Vamos finalizar e, sei lá, o pessoal tem que sair agora, né? Até mais. Chegamos a uma conclusão, né? Até que dá pra dizer que sim. Você acha que a top ideia, a top 1 conclusão do que pode ser? Não, eu acho que a top 1 conclusão foi. Não, dessa aula aqui. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que por enquanto sim. Eu acho que até eu me deparar com uma definição melhor. Com a experiência. Então ficou ótimo, então. Perfeito. Foi uma boa aula. Isso aí, vamos terminar.